Galerinha, galerinha, galerinha! Boa tarde, minha gente! Chegou chegando! Meus queridos técnicos, em quê? Em quê? Em secretariado. Essa turma não é brincadeira, não, uma das turmas mais participativas. Vamos que vamos, quais são os municípios que nós estamos aí na nossa aula hoje, meu querido diretor? Quais são os municípios? Quais são que eu estou sem enxergar? Eu estou sem enxergar, hein? Eu estou sem enxergar. Simões, pode se aproximar? Pode? Então, estou sem enxergar. São Miguel do Tapuio, Nossa Senhora não, Santa Rosa do Piauí, Teresina, tá aí também, Várzea Branca, Santa Filomena, rapaz, Sandrinha Mota tá conectada, olha aí, Colônia do Piauí, Colônia do Gurgueia, e a turma do YouTube aí, hein? A turma do YouTube. Eu tô vendo aí, André Ricardo aí do Grupo Escolar Professor Lourenço Filho, Santa Filomena, olha aí. Turma forte, rapaz. Quem mais? Professor Vili Matos. Eita, grande querido. Show de bola. Vamos para projeto aprendizagem. Vamos para lá. Olha o tema: comunidade, empreendedorismo, as atividades que estão aí na cooperativa, da forma de cooperar. Meus queridos, a gente tem que falar que no roteiro também é importante fazer essa conexão, tá? Olha só, no nosso roteirinho de hoje, a gente buscar sempre a conexão da comunidade entrelaçada com o empreender e vice-versa. E também o conceituar do cooperativismo dentro desse complexo de processo de desenvolvimento mercadológico, ou seja, de impacto também no processo social. É aí que a gente continua o nosso conteúdozinho falando sobre o quê? Sobre esta empresa dentro da comunidade, tá? Quais são as principais reflexões que a gente faz sobre isso? Quais são? Me diga aí. Primeiro, um entendimento formalizado, certo? Um entendimento formalizado da constituição da empresa. Opa, Constituição como assim, professor? A concretização do processo formal. Eu tenho que saber que existe um impacto dentro da empresa, é claro, provinda de quê? Dos produtos, da venda desses produtos, da estratégia de precificação, de como eu vou fazer com que hajam, né, uma remodelagem das vendas. É claro que para você que vai construir um projeto de aprendizagem interdisciplinar, é uma pauta que a gente tem que se aprofundar, não é? Por quê? Porque o técnico em secretariado, ele vai lidar, viu, meus queridos, com questões empresariais. Lembra que os métodos tradicionais, e hoje nós temos o tradicional e temos a questão do virtual também, eles são de impacto. Impacto ao quê? Às novas economias. Economia social, principalmente o fomento do empreendedorismo social, mas nós temos um tipo ou outros tipos de empresas, a abertura das empresas. Dentro do empreender e da comunidade, existe esse impacto de análise do empreendedor individual, do empreendedor empresarial limitado e da sociedade simples. Na sociedade limitada, é preciso que eu tenha pelo menos 2 sócios. Na sociedade empresarial, que é destinada a comércio, eu posso ampliar a minha capacidade de atuar nestes 2 segmentos, ou um complementando o outro. Já na sociedade simples, que é voltada para quê? Para atividades intelectuais, como assessorias, consultorias e etc. e tal. Agora veja, a definição dessa participação vai ficar bem a cargo dos sócios da empresa. Isso repercute em quê? Repercute em como você vai cadastrar estes 2 tipos de sócio. Porque eu tenho um sócio administrador, que é aquele que põe a mão na massa, e eu tenho aquele que ele vai tirar o saláriozinho dele, que é o cotista, que é o investidor, que ele vai aparecer para tirar os lucros. Mas eu sei que eu vou ter que ter um endereço, quer seja presencial, quer seja virtual. Opa!
Então, esta questão do presencial traz um outro contexto, não é? Traz um outro contexto, o contexto de, primeiro, saber utilizar os caminhos virtuais que nós temos hoje, porque muitos, depois da pandemia, colocaram os seus escritórios virtualmente trabalhando. Eita, gente! Este conteúdo é um conteúdo extremamente provocativo para vocês levantarem sobre esta temática no projeto de vocês, que aí eu quero ver todo mundo apresentando ao final da disciplina, de projeto de aprendizagem interdisciplinar 2, fazendo apresentações. Já pensou? Eita, minha gente, é uma forma de vocês estarem aí também se projetando para o mercado com um projeto interdisciplinar 2. Tá, mas aí eu quero, por exemplo, levantar esta temática e quero saber como é que é a constituição da empresa. Você vai ter que levantar a necessidade que é preciso ter um contador para que ele seja responsável, lembra disso, tá? Seja responsável por cadastrar o endereço da empresa, ver a questão do endereço dos sócios, colocar a participação acionária de cada um e relatar o objetivo da mesma. Eita, professor, além disso, tem mais coisa? Tem. O registro do contrato na junta comercial, que o contador ele pode ser o responsável e você vai levantar. Será que tem poucos contadores no seu município? Será que eles estão aptos a realizar isso? Se for contador, estar apto sim a realizar, né, e cadastrar toda esta documentação das organizações. No entanto, entendam o seguinte, é nesta perspectiva que o profissional de ciências contábeis vai ser responsável pelo cadastro nacional da pessoa jurídica, ou seja, da empresa, que equivale ao quê? Ao CPF da pessoa física. Nós temos CPF? Pois é. A empresa tem um CPFzinho dela que é chamado de CNPJ, que é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. No levantamento que você poderá fazer no teu projeto, acerca da constituição das empresas, o número de identificação do registro da empresa, sendo inserido na junta comercial, se faz necessário. A formalização também nas esferas estaduais e municipais e federais, Receita Federal aí acompanhando, estadual também, a emissão do alvará, o alvará aí junto, tá? Tá separado, mas é alvará, este alvará, junto à prefeitura em esfera municipal. Todavia, entenda-se que o seguinte, eu não vou buscar escolher um negócio? Ok, vai buscar escolher um negócio. Pois é. Aí imagina aí, esta busca do negócio especificamente seria como? Questionando. Tem questões que eu preciso levantar acerca deste negócio, que os empreendedores precisam fazer. 4 iniciais nós temos aí. Primeiro, qual é o volume? Olha só, a profundidade aí, hein? O volume de capital. Qual é o volume? Estou sem máscara, hein? Estou sem máscara. Estou com máscara, né, meu diretor? Qual é o volume deste capital? Qual é? Entendam aí. Qual é a perspectiva deste volume? Não precisa, meu diretor. Foi só um susto. Foi só um susto. Resultado. Qual é o retorno que você pensa em adquirir? Eita, professor. São perguntas profundas, não é? São perguntas profundas, mas que para o seu projeto, elas são muito pertinentes. Lembre-se que você pode utilizá-las, né? Por exemplo, numa perspectiva, se eu quero saber o volume de capital, este capital foi o capital inicial, por acaso? O volume de capital a ser investido? Porque o volume de capital ele trata do fundamento, né? Principalmente ligado ao capital social.
aplicado ao empreendimento. Então, na escolha do negócio, as pesquisas precisam estar alinhadas a este conceito. Você vai buscar identificar o capital social, registrando e analisando isso no contrato social. Esse documento, meus queridos, ele serve para oficializar a criação de um negócio societário. Ele conduz os dados da companhia e tem ali a razão social, o endereço que nós já falamos, as informações sobre os sócios, mas ele traz a perspectiva de até como vai ser feito isso. Porque o capital social ele é considerado o valor bruto que é disponibilizado para abrir uma empresa e mantê-la em funcionamento, meus queridos. Manter em funcionamento. Ou seja, esses valores eles podem ser tanto em quantias em dinheiro, quanto em, por exemplo, computadores, impressoras, valores necessários à contratação de serviços de terceiros. Então, o que colocar neste capital social? O que eu posso colocar como capital social? Posso colocar bens tangíveis, por exemplo, imóveis, motos, carros, bens intangíveis, como uma marca, uma patente, não é? Um domínio de internet, eu posso colocar no capital social. É preciso comprovar este capital social. O empreendedor ele tem que, se ele vai querer abrir, por exemplo, uma empresa, ele tem que ter comprovação sim, certo? Ele pode aumentar, ele pode fazer a aplicação de recursos pelos sócios, ele pode fazer a capitalização de reserva de lucros, uma integralização de bens e direitos. Agora, entenda que neste processo todo, isso se conecta ao retorno que ele pensa em ter, à natureza da atividade que ele quer executar e às experiências. Essa é uma situação bastante delicada. Experiências, meus queridos, experiências profissionais. Eita, estas experiências profissionais tem que ver o seguinte: exige expertise? Exige realmente expertise? Ocorre uma certa expertise nesta área? Ou a pessoa vai abrir sem nenhuma? Porque, na verdade, é ter um requisito, né, para a área. Um resumo onde essas atividades já foram exercidas e que essa pessoa tem experiência naquele lastro profissional atual. A experiência, especificamente, ela traz essa trajetória do mercado de trabalho, tá? Ela traz todo este respaldo na área. Então, fica essas 4 perguntas como iniciais, mas para por aí? Nananina, não. Não para por aí, não. Por quê? Porque a gente tem que se aprofundar um pouquinho mais, a gente tem que saber quais são os objetivos. E quando você está, por exemplo, levantando esta temática dentro do projeto de aprendizagem, por exemplo, os objetivos das empresas podem até ser correlacionados, por exemplo, com o objetivo geral do seu projeto, que ele vai ter que ter, certo? Objetivo geral. Eu posso até fazer uma conexão com os específicos também. A empresa ela vai ter. Quando alguém vai abrir um negócio, ela pensa nisso. Quais são as atitudes que um empreendedor precisa ter nesta abertura do negócio? Quais são as características que ele tem que ter na sua personalidade para ser inserido, por exemplo, dentro do plano de negócios? Olha a temática sendo explorada aqui, não é? Será que no mercadinho da minha cidade, naquela mercearia, naquela farmácia, aquela pizzariazinha, não é? Será, meus queridos, que teve um plano de negócio? Será que eles fizeram isso? Eles começaram mesmo no peito e na raça? Será que foi assim? Será que você poderia contribuir, por exemplo, e secretariar pessoas que estejam pensando em abrir um negócio? Olha o que o projeto de aprendizagem pode proporcionar para vocês, está vendo? Vocês levantando
uma temática dessa? Pode projetar vocês para o mercado e habilitar vocês a ter um entendimento melhor sobre o tema e vocês fazerem o quê? Avançarem, meus queridos, avançarem nesta temática. Todavia, entendo o seguinte, eu tenho que saber que eu vou ter que me aprofundar dentro dessa temática nos segmentos, nos ramos. Manufatura e atacado são alguns. Eu já tenho, por exemplo, o atacarejo. E eu tenho o multivarejo. Este multivarejo trazendo segmentos múltiplos e o atacarejo trazendo a estratégia de precificação. Olha só, porque ele acopla o varejo, os varejistas ao atacado. Então, ele fornece em grandes quantidades a um preço mais baixo para o cliente final. Então, em uma nomenclatura diferenciada. Na manufatura, eu tenho o chamado business to business, ou seja, um grande volume de compras de matéria-prima processada, mas possibilitando o quê? Vender para empresas, de empresas para empresas, máquinas para que possam ser produzidas a mais. Lembre-se do seguinte, lembre-se de quando eu visualizo essa questão, eu tenho que estar conectado também de saber que o varejo tem o seu multivarejo também, não é? E os serviços, eles dependem de quem? Dependem das pessoas. As pessoas, em específico, elas são responsáveis por criarem experiências únicas, por gerar encantamento e surpreender. Eita, professor, elas são responsáveis. Por isso que você tem que se aprofundar nesta temática, porque caso você escolha falar sobre esta questão, você automaticamente já valida, por exemplo, a experiência de um técnico de secretariado aplicando os serviços dele, de uma forma, por exemplo, corporativa, dentro dos segmentos de manufatura, atacado e varejo, nos três. Olha só que maravilha, porque você pode fazer isso. Os serviços são produtos intangíveis, você pode inseri-los nos outros segmentos, nos outros ramos. Sabendo mais e aprofundando sobre isso, você tem, N áreas com os seus específicos exemplos, onde você pode, por exemplo, ter algumas novidades. Veja só aí, olha só áreas de negócio de manufaturas. Quem imaginava, por exemplo, que as padarias estariam dentro do fator industrial? Claro, gente, elas produzem pães. E aí, esta produção de pães, elas fazem com que elas estejam acopladas à manufatura. Quando eu vou para o atacado, especificamente, nós temos as confecções, os móveis, as frutas, as flores, que eu posso vender em grandes quantidades. No varejo, eu vou peça por peça, mas produto por produto e serviço por serviço. E aí, os restaurantes, as mercearias, os bares, as drogarias, o posto de gasolina, vendendo combustível, todos encaixados aí nos seus segmentos. Eu posso levantar isso e ratificar principalmente o que é levantado pelo Chiavenato, mas entender o seguinte, o espírito empreendedor contribui em quê para esta comunidade? O espírito empreendedor, e aí eu quero que você faça esta reflexão. Empreende em quê para a comunidade? Já que a pauta é o empreender e a comunidade, o impacto do empreendedorismo na comunidade. Esse espírito empreendedor, gente, ele está ligado ao fator
de se abrir negócio, a comercialização? Sim. Mas lembre o que o Avinato está colocando aí, ó. Ele está falando do né? Do espírito empreendedor em uma outra perspectiva. Qual é? Qual é este espírito empreendedor? Qual é a reflexão que você imagina que ele está falando aí? Primeiro, ele toca na questão de um agente ser transformador, que é o responsável por transformações na sociedade. Então, tem um impacto de imediato dentro da comunicação feita na comunidade. Então, ele comunica o quê? A adaptação às mudanças constantes, de forma criativa e perseverante, de forma que ele possa transformar com ideias simples, mas que tenha acesso a essas transformações e que seja um impacto no indivíduo especificamente. Esse espírito empreendedor, gente, ele levanta questões voltadas a um conjunto de habilidades. Tentar aproveitar as oportunidades é uma delas, por meio dessas habilidades. Esta capacidade de estar ali com as características, né, com a visão de futuro, com a capacidade de planejamento, de realização, de ter o feeling de reconhecer e aproveitar as novas oportunidades e se preparar, por exemplo, para as ameaças que estão no macroambiente, elas estão ligadas a isso, tá? Ligadas a essas questões e voltadas às questões que ratificam este espírito empreendedor. Essas características, gente, elas são do pensar e do agir, do sacramentar. Por exemplo, neste espírito empreendedor, a atitude mental positiva, ela é muito importante. A capacidade de persuadir na comunicação nem se fala. A automotivação intrínseca como uma mola propulsora, da mesma forma. Este contexto de ter tenacidade, capacidade de aprender com os fracassos, está dentro do espírito empreendedor. O que o Avinato reforça, a criatividade e principalmente as habilidades, né, de estarem ali com ideias simples, porque na verdade, muito que se é discutido são as ideias simples que são aplicadas. Não são ideias mirabolantes, mas ideias simples que criam impacto na comunidade. E esta relação pode ser mencionada no seu projeto, por exemplo, estruturada. Que impacto e que profissional ou que empreendedor teve um espírito de estar impactando com responsabilidade social, com sustentabilidade na comunidade que você está, aí, em Várzea Branca, aqui, em Teresina, em São Miguel do Tapuio, em Santa Rosa do Piauí, em Colônia do Piauí, em Santa Filomena, em Colônia do Gurgueia e em Avelindo Lopes também, não é? Todos nós precisamos refletir que impacto é esse dentro do da nossa localidade, do nosso município. Por isso que a gente dá uma ênfase a este espírito empreendedor. Então, não esquece sobre esta reflexão acerca disso, porque ele vai trazer 3 situações que a gente precisa mencionar. A primeira, olha aí, o espírito empreendedor, ele tem uma necessidade, gente, de realização, certo? O status para ele de autorrealização é tremendo. Ele gosta de competir. Ele vai buscar a competição ali, de uma certa forma, com um padrão de excelência. O fator da observação, a característica em termos de novas empresas serem estabelecidas, elas são condicionadas à ambição. E você não vai confundir ambição com ganância, porque são coisas diferentes. A ganância era pejorativa, hein? Nós sabemos disso, não é, Gabriel Cavalcante Rodrigues? Pois é, Puma aí, chegando, botando quente aí, marcando presença. Numa segunda situação, você tem o quê?
esse espírito empreendedor sendo disseminado pelo assumir dos riscos. Eita, o assumir de um risco calculado, de um controle pessoal, certo? De um contraste com situações de jogo. Jogo, que eu falo jogo, é o jogo da competição mercadológica. A autoconfiança do empreendedor é fundamental? Claro, gente, claro. Sem autoconfiança não tem a disseminação do conhecimento. Opa! E aí nós estamos falando do quê? De várias situações que são criadas por esta autoconfiança. Elas consolidam o terceiro, que é a própria autoconfiança, que não está relacionada à autossuficiência. Não é autossuficiência, tá, gente? Porque quem tem autossuficiência acha que não precisa das pessoas. Pelo contrário, o espírito empreendedor que você vai levantar em uma temática para o teu projeto de aprendizagem interdisciplinar traz a questão de ter, primeiro, saber que tem potencial, mas que precisa das pessoas para situações específicas e que isso pode alavancar a forma de lidar com os desafios. Todavia que você tem, que vai estar analisando, por exemplo, o impacto dos empreendedores de sucesso, por exemplo, não é? Na comunidade, eles são pessoas que resolvem problemas. Eles são pessoas que buscam a solução, acreditam nas habilidades pessoais, buscam superar estas situações constantemente. Eita, gente, este superar constantemente tem um impacto aí neste elo das necessidades. Tem um impacto. Vejam que tem que ter uma conexão dos três aqui. Os três têm que estar juntinhos. Eles têm que estar ali tendo uma interseçãozinha. Esta interseçãozinha é o equilíbrio entre os três, meus queridos. O equilíbrio entre os três. Eita, eita, eita. E aí, meus queridos? Como eu posso visualizar este momento levantando a autoconfiança, levantando dados sobre a disposição dos riscos calculados e a necessidade de autorrealização? Através da pesquisa dentro do seu projetinho. 3 pilares que você precisa entender que na pesquisa tem que ter. Você pode levantar o teu projeto, esses 3 pilares, em questões voltadas para o quantitativo barra qualitativo. Opa, qualitativo. São situações que são diferenciais aí, não são? São. Por quê? Porque é através da pesquisa que você vai mensurar para o seu projeto se os empreendedores que começaram os negócios, os pequenos negócios ou os grandes negócios que tem no seu município, quer seja aqui em Teresina, em Várzea Branca, em Santa Rosa do Piauí, em São Miguel do Tapu, em Santa Filomena, em Colônia do Piauí, em Colônia do Gurgueia, em Avelino Lopes, será que eles têm esta necessidade de realização? Será que eles assumem riscos calculados? Será que eles buscam ter mais melhorias e ultrapassar os desafios com autoconfiança? Opa! É isso que vai consolidar e que vem sendo discutido, por exemplo, que pode ser aprofundado no teu projeto, a respeito das características dos empreendedores. É necessário que você, para ser empreendedor, você seja aí um bom administrador? Bem, segundo Dornelas, diz que sim. Porque uma coisa é eu ser empreendedor, né? Eu não posso confundir um bom empreendedor com um bom administrador. Eu tenho uma similaridade, mas tenho diferenças. Ser um bom administrador não é garantia de ser um bom empreendedor. Tem muita gente que sabe muito abrir negócios, gente,
Mas ele vai quebrando, quebrando, quebrando. Tem muita gente que é bom gestor do negócio, certo? Bom gestor do negócio. Opa! Então, empreender em novos negócios traz essa motivação? Traz. São fatores que podem ser estudados, motivos os mais variados possível. Por exemplo, se abrir um negócio pelo fato de estar desempregado, como muita gente fez isso, né? Na pandemia, em muitos municípios, muitas pessoas começaram a abrir um negócio porque foram demitidas, tá? Em muitos municípios. Ter flexibilidade do trabalho foi um dos fatores também que fez com que essa pessoa fosse empreendedora. Ficar rico, do mesmo jeito. Ter uma ideia que é excepcional, sim. A garantia do sucesso, a busca constante pelo conhecimento, assumir estes riscos, inovar. Isso foi o que atraiu aquele empreendedor da sua localidade? Pois é. O empreendedor ele tem aí esse conjunto de características próprias. O objetivo é você tentar identificar, quando você for elaborar, por exemplo, as características deste empreendedor, se isso se encaixa aos que você convive aí na sua localidade. Já que você pode, por exemplo, secretariar. Já pensou? Você fazendo essa análise, esse perfil, você secretariando as pessoas que já estão aí, você automaticamente se projeta com o teu projeto de aprendizagem, né? E aí tem algumas coisinhas que a gente tem que estar levantando, alguns fatores que são decisivos, como, por exemplo, essas características aí. Você vai levantar quantos dos que você fez a pesquisa são visionários, tomam decisões rápidas sem procrastinar, exploram as oportunidades, são determinados e dinâmicos, são dedicados, otimistas, apaixonados pelo que fazem e buscam ainda numa perspectiva de serem independentes, aliás. Quantos? Todos eles com os seus significados, todos eles buscando consolidar o seu sonho na prática. Isso pode ser levantado também dentro do projeto, assim como quem dos que você levanta na pesquisa podem tem um sentimento de estarem ali empreendendo para enriquecer, ou tem um sentimento de liderança de formar equipes e projetar pessoas para o mercado, realizando um maior número de relacionamentos e aí ampliando o network, sendo organizados, planejando, conhecendo mais as experiências práticas, assumindo riscos calculados, gerenciáveis, criando valor único para a sociedade, como alguns dos grandes empreendedores que nós tivemos e temos, não é? Porque a maioria aqui não morreu. Aqui Silvio Santos, Bill Gates, Antônio Emílio de Moraes, Roberto Justus, todos com fracassos, com vitórias, sabendo que são consequências inevitáveis, mas aprenderam com a experiência, aprenderam com as situações. Olha só que pertinente seria você levantar tendo essas referências aí. Mas para por aí, professor? Não, não para por aí não. Por quê? Porque você precisa mapear as skills, as habilidades empreendedoras. Saibam que essas habilidades elas podem ser encontradas em pessoas que nunca estudaram administração, por exemplo, gestão, não é? Empreendedorismo, e elas surgiram do nada. Foi o DNA. Opa, se foi o DNA, então já sei uma coisa. Essas habilidades elas estão conectadas a pelo menos 3 vertentes, 3 tipos: técnicas, administrativas e pessoais. É claro que quando eu vou para a questão técnica, eu tenho as chamadas hard skills. Lembram? Pois é. As administrativas, elas fazem ali, elas estão ligadas também às hard skills. Ok? E as soft skills, é claro, ligado às questões pessoais comportamentais. Eita. Então, é aí que a gente começa a compreender estas habilidades empreendedoras e o impacto que elas têm.
Porque o que vai fazer com que haja uma alavancagem, né, é o know-how. E lembra que o know-how, meus queridos, é saber, não esquece mais, tá? É saber fazer. É o que vocês estão aprendendo aqui, com a teoria e mostrando os instrumentos que vocês podem aplicar na prática. Saber fazer. Por isso que o curso técnico prepara vocês para o mercado de forma rápida, porque vocês aprendem as metodologias, aprendem e identificam como é que vão saber fazer, trazendo o know-how. O know-how. E este know-how se aprende executando. Então, professor, então eu tenho que terminar o curso de secretariado para fazer? Nananina, não. Nananina, não. Lembra-se que você tem que já começar em prática agora. Porque isso está conectado ao quê? Olha aí, ó. Está conectado a toda essa estrutura técnica administrativa pessoal. E isso criando uma pirâmide que vai repercutir aonde, ó? Nas questões pessoais, nas questões interpessoais, na sistematização, pessoais com foco nas particularidades, oriundas na inteligência interpessoal, que é a inteligência social, sistematizadas numa perspectiva de treinamento, profundas e vivenciadas neste contexto. Opa! Então, qual é a ideia? A base, você ter a questão técnica, passando o know-how para as habilidades administrativas e se consolidando com as questões voltadas para quê? Para o comportamento. Agora, identifica bem, gente. Presta bastante atenção na ênfase dessa escola de empreendedorismo que os autores reforçam aí, tá? Tá. Olha o sistematizado aí, ó. Olha o interpessoal, olha o pessoal, olha os aprofundamentos. Quando eu vou para o aprofundamento, por exemplo, começando de trás para frente, você começa a perceber o seguinte: vivência. Poxa, professor, mas eu não tenho vivência. Pois é, aqui eu não tenho oportunidade. Aqui em Várzea Branca, aqui em Teresina, aqui em Santa Rosa do Piauí, em São Miguel do Tapuio, Santa Filomena, em Colônia do Piauí, em Colônia do Gurgueia, em Avelino Lopes, eu não tenho oportunidade. E a gente verifica o seguinte: hoje nós estamos no momento onde você cria as suas oportunidades. É claro, equilibrando o desejo de vocês estarem se preparando, não é? Para estarem entrando numa possível faculdade e entrando no mercado, tá? Continuando os estudos, o Enem aí sendo o foco, não é? Você tem que entender que esses 4 fatores, eles vão ser exigidos por vocês, viu, meus queridos? Vão ser exigidos por vocês dentro das empresas, dentro das organizações. Você vai entrar pela base, tá vendo aí? A base é mais larga, né? Habilidades técnicas, a base é mais larga. Você vai entrar por esse conhecimento técnico, certo? Mas sabe o que vai te manter? O que está lá em cima. O comportamento. As habilidades pessoais. Se você tem, pelo menos, o conhecimento de que você tem que ter o espírito de equipe, se você tem persistência, se você tem autoconfiança, se você é uma pessoa inovadora e criativa, se você gera a capacidade de ser mais proativo, mas principalmente identifica a oportunidade dos problemas, se tenta maximizar os seus potenciais e minimizar os seus pontos fracos. Essa relação de estabelecer, por exemplo, ganha-ganha entre as pessoas, está dentro das habilidades pessoais. Olha que maravilha, olha o que você tem aí, a faca e o queijo na mão, meus queridos. A faca e o queijo na mão. Entende que é a partir desta base da pirâmide que faz com que você possa consolidar o quê? A tua pesquisa, o que você levantar sobre o empreendedorismo e a comunidade, o impacto entre os dois, um vice-versa do outro.
Essa é a reflexão que eu quero que você olhe para a construção do teu projeto. Quando você for fazer lá o teu projeto geral, né, teu objetivos gerais, o teu objetivo geral, aliás, num objetivo geral, os específicos em 2 aí, por exemplo, verificar, identificar. Quando você for justificar, quando você for estabelecer a tua hipótese, quando você for analisar quais são os autores que você vai colocar na tua fundamentação teórica, e assim fazer a metodologia, aplicar a tua metodologia científica, para daí depois analisar os dados que você levantar dessa pesquisa, em cima dessa temática, e você concluir colocando aí alguns avanços, alguns caminhos a serem disseminados. Opa, então traz o quê? Um conceito diferenciado de que você precisa se aprofundar sobre esta temática, mas vivenciando um pouquinho mais sobre isso, porque você pode secretariar os gestores que já estão no mercado e trazendo essa expertise para eles. Então veja, é nesta situação que eu quero que você reflita e com base nisso entenda. Habilidades de planejamento, de determinação, de visão crítica, de decisão, de busca de conhecimento constante, elas são sistematizadas. As habilidades mais profundas aí, elas entram no autoconhecimento, que é a inteligência intrapessoal, onde entra a autoavaliação, a autoconfiança, a automotivação, a iniciativa, a criatividade, a visão de futuro, a associação de riscos e persistência, determinação, tudo o que já discutimos e reforçamos isso para vocês. Ou seja, entenda que nisto tudo, o trabalho de equipe faz parte deste processo. A comunicação, a melhoria da negociação e a persuasão também. Olha bem para isso, tá, gente? Olha bem para isso. Você ter a capacidade de cooperar com as pessoas, de criar sinergia, de ser mais flexível, nem se fala. Todavia, entenda que, por exemplo, qual seria a desvantagem de empreender? Qual seria? O empreender, ele requer muito trabalho, uma energia emocional, o encorajamento de uma pesquisa de estudo, atitudes empreendedoras, a liberdade em relação à dependência do emprego, a redução em relação a essa questão informal, qual seria? É claro, a letra A, né? Seria o requerer muito trabalho. A energia é um ponto de desvantagem, ok? Só que nós temos, por exemplo, com relação a bens duráveis, quais seriam aqui? Qual a alternativa correta? Vestuário, automóvel, alimentos, equipamentos? Ou nenhuma das alternativas corretas? Seria a C? Seria os alimentos? Opa! E qual seria, na terceira questão, a divisão deste ambiente de negócio? Focado no macro, no micro-organismo, nos setores ambientais ou no A e no B, de forma a ter uma questão corretiva aí? Qual seria? Seria a letra E, é claro. As alternativas A e B estão corretas. Eu tenho que estudar os dois ambientes, interno e externo. Ou seja, meus queridos, projetinho para vocês, trabalhinho, hein? Não é brincadeira, não. Nós vamos finalizar nossa aulinha e eu quero vocês na próxima semana participando mais, tá certo? Porque o tio Loyola foi!